Para mim poder entrar no modelo de célula, para que vocês entendam como funciona a reunião, que é, na verdade, o grande segredo, que ali tem que ser eficiente. Toda estrutura que eu falei é uma estrutura que dá suporte para cuidar, organizar, ajuntar todo esse povo que não pode viver separado. Mas olha só, mesmo eu falando tudo que eu falei, é impossível falar numa manhã e numa tarde toda a estrutura da administração de célula. Por exemplo, tem reunião de macrocélula, tem fruto fiel, tem evento de colheita, tem rede, que vocês já fizeram aqui rede de célula. A gente pega as pessoas que elas têm alguma coisa em comum, rede de empresário, rede de médico, rede de ciclista, rede de motociclista, rede de surfista. E não é para fazer culto, não. O pessoal vai para lá para surfar, o pessoal vai para lá para andar de moto. E no final você fala, é uma rede de motociclista da igreja de Nova Almeida. Mas o que faz? Não faz nada. Ora para o pessoal passear de moto e o pessoal passeia e volta. Mas ali cria um laço. E o segredo de crescer é ir atrás das redes que a gente tem e buscar as pessoas. Aí ela está ali, fez amizade. Eu quero que você vá na minha reunião de célula. Aí ela vai na reunião de célula. Aí depois ela fala, agora eu quero que você vá na igreja. Aí ela vai na igreja. E vai uma etapa após a outra. São muitas estratégias. Mas a principal é a célula. Nós vamos gastar um tempo bom agora a gente falando sobre célula. Para a célula funcionar, anota aí, para a célula funcionar, igreja tem que andar no ritmo da célula e célula no ritmo da igreja. Uma das maiores dificuldades que se tem no mover celular ou a igreja é uma igreja cheia de atividades que as células se tornam secundárias. Não é uma igreja em células, é uma igreja com células. E a pessoa assim, ou tem célula, não tem célula, ou vai na célula, ou não vai na célula. É secundário, é sem importância. É mais uma atividade, é mais uma das 1000 estratégias, e não é a principal. Não funciona, não vai dar certo. Você durante um tempo tem resultado, e depois esse resultado pode até se reverter e virar prejuízo, ou o resultado não é expressivo. Também não se pode ter uma igreja que toda a ênfase dela esteja nas células. Eu tenho colega, por exemplo, que tem célula, que tem gente que é batizado, vai na célula, nunca botou o pé dentro da igreja. Está errado isso daí. Ralph Neighbor, que é uma pessoa que é autoridade no assunto dos líderes de célula, do mover celular aí pelo mundo afora, se eu não me engano o nome do modelo que ele segue é o G8, ele diz bem assim, a igreja é a asa corporativa e a célula é a outra asa que trata na individualidade. Se uma ave está voando, um avião está voando, uma das asas falha, é impossível continuar o voo, vai cair. E a igreja não tem alcançado resultados fortes e expressivos, porque sempre trabalhou na asa corporativa, que é cultão, evento grande, e você já sabe como é que funciona. Vamos fazer uma cruzada, vamos fazer uma conferência evangelística. Faz a cruzada, gasta-se uma energia muito grande, todo mundo trabalha, no final, 1, 2 decidido. Aí a gente vem com aquele discurso para poder amenizar. Gente, valeu a pena, porque foi todo esse esforço, todo este trabalho para ganhar 2 almas, mas vale uma alma do que o mundo todo. Nós não estamos julgando a eternidade do valor da alma, nós estamos julgando a eficiência da quantidade de frutos pelo trabalho empregado. Porque se só um pregando ganha, por que ao invés de um no púlpito pregando ganha, não é melhor todo mundo pregando e todo mundo ganhando? É uma questão matemática. Vai funcionar melhor, é exato. Então, as duas coisas têm que funcionar bem. Por outro lado, não dá para ter uma igreja crescendo em célula, mas chega no culto, aquele culto é bem bacana na célula e o culto é sem graça. A receptividade da igreja tem que ser infalível. Ponto final.
Vou dar um exemplo para vocês. Eu não conheço aqui. Eu sei que o povo daqui do Ministério de Louvor vem 1 hora antes e ora. Antes de todo o culto. Excelente. Agora, para medir o nível de receptividade da igreja. Depois que acaba o culto, o pessoal ainda fica dando uma tocadinha? A igreja não recebe bem. Porque como é que eu vou conversar com o visitante se os malinhas sem alça continuam fazendo som? E eles também não estão preocupados em receber quem quer cantar. É vidinha de a pessoa estar preocupada só com o umbigo dela. Aí, quer dizer, na célula, aquele grupo lá é gostoso, mas eu chego na igreja, o povo tudo é individualista, cada um no seu canto. E lá na igreja, isso daí foi durante muitos anos para mim conseguir isso. Até hoje, às vezes chega músico novo, ou alguém esquece, e eu estou ali igual cão de guarda para fazer a igreja funcionar direito. Mas lá, às vezes o jovem, tão pilhadão do culto, né, que é muito gostoso, a gente dança muito, pula muito, mais música nada. Eu vou lá no púlpito, mais música nada. Desliga o som aí, vai atrás de visitantes, que você cantou, pulou aqui, você não está ganhando alma, não está cuidando de quem chega, você não serve para dançar aqui não. Aí pensar, pastor, leva na boa também, né? E vai atrás. Porque não tem nada pior do que você chegar na igreja e se sentir super-herói ou uma heroína, o homem invisível e a mulher invisível. Você entra na igreja. Uma vez eu fui numa igreja, tinha 30 pessoas no culto. Entrei eu e minha esposa, eu fui sem Bíblia, porque eu sempre faço isso para ver a receptividade da igreja, para fazer análise. Aí, isso já aconteceu uma vez, né? Várias vezes. Aí cheguei, fiquei lá atrás, acabou o culto, falei, vamos ficar aqui uns 5 minutinhos aqui, sentado no banco. Ninguém veio falar nada. Desci as escadas, fui para a parte de baixo, fiquei mais 5 minutos na porta da igreja. Ninguém falou nada. E era uma igreja com pouca gente. Uma vez eu fui numa igreja ministrar sobre célula e falei dessa questão da realidade igreja-célula, célula de igreja. Era uma igreja que eu tinha ido, que eu fui, fiquei na porta da igreja, ninguém me cumprimentou. Essa igreja é doente. Igreja doente não vai crescer, porque a célula vai estar lá arrebentando, mas o sujeito não suporta vir na igreja. Olha, pregação boa não é o mais importante. Crê no que eu estou falando. Música boa não é o mais importante. Cadeiras bonitas e templo bonito não é o mais importante. Nada substitui o carinho, o cuidado, o abraço. Nada substitui. Você durante algum tempo se encanta por estrutura, banheiro bonito, cadeira bonita, música bonita, mas rapidinho isso enche o saco. Agora, igreja que tem amor dentro dela e recebe bem, essa igreja, ela apaixona as pessoas. A pessoa fala assim, aqui é mal barato, eu quero estar agarrado nesse negócio. Aqui funciona, aqui dá certo, aqui que é a minha família. Deixa eu dar um exemplo. Eu gosto do rock and roll, o negócio comigo é mais pauleira. Esse negócio de musiquinha muito calminha não rola não, meu irmão. Meu negócio é, vamos dançar, vamos pular, meu negócio é fazer festa. Meu negócio é celebrar. É celebrar. É algo que eu tenho no coração, tem que festejar. Eu sou muito parecido com o rei Davi naquela história de, não quero fazer aqui o esquema aqui do rei seguindo, não, eu sou comum. Meu negócio é tirar a roupa, por isso que eu já nem uso terno e gravata. Já vou de jeans, de camiseta para a igreja, porque lá eu já quero pular, celebrar. O negócio é celebrar. E, tomar água. Acontece que eu estou emendando bem esses vídeos picados aí, né? Até parece que está enganando quem vai assistir, né? É bom que a gente ri um pouco. Se você está vendo o vídeo, está tudo bagunçado, assim é porque é picadinho o vídeo, depois você vai entender. Então, assim, a gente gosta de festejar, de celebrar, é gostoso. Aí acontece o quê? A igreja fica meio bagunçada. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Um dia, a gente vinha numa sequência tão grande de programações mega agitadas na igreja que eu cheguei em casa e falei, pastor, manifestou o espírito da religiosidade em mim. Demônio, estava me possuindo da religiosidade. Soprou no meu ouvido e eu dei ouvido. Falei assim, poxa vida, né?
é tanta agitação, que domingo que vem eu vou fazer um culto calmo, para dar uma sossegada, porque eu estou cansado dessa agitação. Irmãos, mas o culto foi tão chato, tão enjoado, uma frieza tão grande, que no outro domingo eu cheguei para a igreja, falei: irmãos, vocês me perdoam, pastor, porque eu dei ouvido ao espírito da religiosidade, e estava cansado por causa de muita programação agitada, muita gente vindo na igreja, e eu repreendo isso em mim. E quem está comigo agora, sai do seu lugar, porque nós vamos tirar o desconto do domingo passado e nós vamos pular dobrado nessa igreja. O pessoal pegou as cadeiras e levantou para o alto. Aí o camarada chega assim na igreja. Olha só, eu compreendo que para gente de natureza mais, digamos assim, recatada, assusta com a nossa igreja. Tem um irmão que fala assim: pastor, esse som é muito alto, pastor, é muita bagunça, mas eu não consigo ir para outro lugar, porque aqui é minha família. Você entendeu a diferença? O som bonito, que se tivesse tudo ajustadinho, certinho, que o pastor não fosse doido da cabeça, por melhor que fosse o pastor, ia chegar uma hora: pastor, eu gosto muito de você, porque eu já ouvi isso. Pastor, eu gosto muito de você, mas eu não me sinto bem aqui na igreja, quase não tenho amizade, então tem uma outra igreja ali que o pessoal me trata melhor. De você eu gosto, mas da igreja eu não gosto. E eu tive que engolir seco, sabendo que era verdade, e falar assim: irmão, você está certo, procura uma igreja que vai abençoar a sua alma e não vai secar a sua alma. Pode ir, vai em paz. Essa irmã foi, está abençoada lá na Assembleia de Deus até hoje, glória a Deus. Ainda bem, que se estivesse lá, a alma dela ia secar igual estava secando de todo mundo. Então a gente teve que fazer uma virada nesse processo e trabalhar forte mesmo. A igreja tem que ser animada, tem que ter milagre, tem que ter poder de Deus. Olha só, a gente teve uma programação forte. Aí teve a volta do retiro, que foi muito forte, esse último retiro que vocês até participaram com a gente. Aí foi muito forte. Aí eu falei assim: rapaz, o normal agora é que o culto de domingo agora, por mais que a gente queira, vai ser, pensei comigo, vai ser mais, que nem tem como, né? Porque é tanta coisa acontecendo. Irmãos, a igreja tinha mais gente do que na volta de retiro. O tanto de gente que tinha sentado, tinha o triplo de gente em pé, aí sentando, porque sentou no chão. Sentaram no chão. Não era volta de retiro. Falei assim: o culto está diferente hoje. Rapaz, um rapaz que, o Bob, aquele que o diabo visitou ele depois do Peniel, não sei se vocês ouviram falar, depois eu conto a experiência para vocês. Ele foi dar o testemunho dele, que Deus livrou ele da droga. Rapaz, ele deu testemunho. E ele começou a chamar a família dele e pedir perdão um por um. E Deus derramou um quebrantamento na igreja. Que eu falei assim: eu não tinha planejado isso não, mas hoje eu tenho que terminar o culto perguntando. Preguei rapidinho, porque quando Deus está agindo a gente não pode falar muito não, para não atrapalhar. Ele fala demais, faz besteira. Preguei rapidinho, só em cima do que ele falou, 5 minutinhos. Eu não posso nem falar muito, irmão, senão eu atrapalho o agir de Deus. E eu tenho que perguntar: quem é aqui que quer entregar a vida para Jesus? Ele levantou 5 e veio à frente. A igreja aplaudiu, glória a Deus. Falei assim: ó, a gente não pode ir muito tarde, porque tem os ônibus que tem que ir embora. Quem mais quer aceitar Jesus? Se tem mais alguém, vem rapidinho. Aí levantou mais um. Amém. Então vamos orar. Aí nisso que eu falei: vamos orar, e levantou outro. Falei: gente, eu sei que é difícil esse momento, mas eu estou com pressa. Dá para acelerar um pouco aí? Aí levantou outro. E levantou outro. Vem logo que eu quero orar. Aí levantou outro. Ah, Deus está agindo. Eu sentei no banco. Vai, Deus, faz o que você quer fazer aí. O senhor é dono da igreja. Rapaz, naquele dia foram 40 decisões. Na igreja o povo chorando, quebrantado, algo tremendo. Aí depois eu até escrevi comentando no Face, falando assim: como é que a gente é religioso, né? Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Ele sempre tem. O pessoal falava assim: ah, mas o maná é o mesmo. Não é não, irmãos. Não era não. Tem que ser muito ignorante espiritual
Poderia ser da mesma substância, mas cada dia aquele maná ia ter um sabor diferente. Um dia o cara ia comer e falar, tutti-frutti. No outro dia ele ia comer e falar assim, muqueca de robalo. No outro dia ele ia comer e falar assim, pudim de leite. Deus sempre, a fórmula é a mesma, está ali Deus operando, mas sempre um renovo. Sempre é um renovo. Então a igreja tem que vibrar com isso. A igreja tem que ver milagre, a igreja tem que ver poder de Deus, a igreja tem que celebrar, a igreja tem que cantar, a igreja tem que se derramar, a igreja tem que reconhecer a majestade do Senhor. Não adianta células bombando, arrebentando, e a igreja tem que andar no mesmo ritmo. E célula é a mesma coisa, o resultado tem que acontecer. Amém? Então, lembrando, célula anda no ritmo da igreja, igreja anda no ritmo da célula. E que o único ritmo que é o acelerado. Amém? Não pode esquecer isso daí não. Um outro ponto antes de entrar na reunião de célula, que falando ainda de igreja, porque, olha, por que esse tempo todo eu estou falando de igreja, igreja, igreja? Igreja é o ponto nevrálgico. Se não funcionar na igreja, tem que ter unidade, irmãos. Igreja não é um grupo de pessoas, não. Igreja, ela tem que ser unida. Igreja não é um saco de batata, igreja é um purê. Todo mundo misturadinho e sendo a mesma coisa. Senão não anda, senão não funciona. Deus opera na unidade. Pastor, cada cabeça uma sentença. Procura isso na Bíblia aí para mim. Cada cabeça uma sentença. A Bíblia fala, tenhais a mente de Cristo. A gente tem que pensar como Cristo pensaria e entrar em unidade. Não é cada um o seu pensamento não, porque senão bagunça. E o comando é de Deus e a gente segue e confia que Deus vai dar e tem o melhor para a vida da gente. Então eu quero falar, anota isso aí, esses pontos aí. Então, depois eles vão passar também, estão anotando, né? Igreja restaurada versus igreja reformada. É uma diferença gigantesca entre igreja reformada e entre igreja restaurada. Quem aqui que gosta de carro? Gosta de carro? Você não gosta não de carro, não? Não, porque você não levantou a mão, você gosta pouco? Eu gosto muito de carro. E eu gosto dos carros clássicos. Eu gosto do Dodge, eu gosto do Maverick, gosto do Opala. Não é um carro que dá para você andar porque bebe demais. Eu tinha duas alegrias, uma quando eu comprei a Blaze e outra quando eu vendi ela, né? Era um motor V6, né? Eu ainda quero ter um carro que tem um motor V12 ou um V8. Aí você imagina, 3x1, 4x1. É só para ter na garagem, ligar para não estragar o motor e deixar ali. Agora eu vou de bicicleta. Por exemplo, um carro que não é tão caro, eu quero ter ainda para fazer trilha, é o Jeep Willys. Bacana, legal. Cada um sua preferência. O Fusca que seja. Não gosto, mas o Fusca que seja. Deixa eu perguntar para você. Eu tenho um carro reformado na minha garagem. O que é reformado? Você passou uma massa, trocou algumas peças, deu um banho, até usa a expressão, né? Deu um banho de tinta. Isso é um carro reformado. O que é um carro restaurado? É um carro que você, em primeiro lugar, traz a originalidade. Em segundo lugar, melhor do que saiu de fábrica. E em terceiro lugar, o restaurado vale mais do que o novo. E a nossa igreja, a gente já fala, nós viemos da reforma protestante. Nós somos uma igreja reformada. Você sabe qual é a diferença nossa para o catolicismo? Que eles se chamam de católico e a gente de evangélico. Não tem diferença. É duro de ouvir isso, mas não tem diferença. Nós somos uma igreja cheia de prisões religiosas. Eles têm o Papa, a gente tem as denominações. Para prender e querer dizer o que faz, o que deixa de fazer e não o poder de Deus.
Não, mas tem o poder da liderança, pastor. Olha só, Paulo diz bem assim: resisti a Pedro na cara. Porque o que vale é o que é correto, não o que eu acho, não o que eu gosto. O que vale é o princípio, o que vale é o que Deus manda através da palavra. O achismo e o gosto é 100% fora da igreja restaurada. E a nossa igreja precisa sair desse laço da reforma cristã para entrar na restauração de Cristo. Vamos dar um exemplo aqui. Não estou querendo humilhar ninguém não, tá? Mas a Bíblia diz em Marcos 16: e estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, vou botar a mão nos enfermos, vão ser curados, falarão novas línguas, se alguma coisa mortífera tomar, ou vai ser salvo pelo meu nome. Então, perigo de morte, expulsar demônio, curar enfermo, falar novas línguas. Quem aqui fala em línguas? Levanta a mão. 2, 3, 4. Levanta a mão decentemente para eu poder contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quem aqui já expulsou demônio? Levanta a mão. 2. Quem aqui já botou a mão, falou assim: agora em nome de Jesus, enfermidade sai. E ela saiu instantaneamente. 1, 2, 3. Está tentando lembrar, né? Quem aqui já, por causa da pregação do evangelho, correu o risco de vida literal, arma na cabeça, ameaça de morte? Quem já correu esse risco? Literalmente. Ninguém? Olha só, esses sinais, eles não são buscados. Para quem crê, vai acontecer e muito. Então eu digo para vocês, afirmado na quantidade de mãos levantadas. Imagine se a igreja toda estivesse aqui. A nossa igreja é a igreja do Evangelho de Jesus? Não é. A nossa igreja é a igreja apostólica quase romana. Porque toda a nossa base ainda é greco-romana. Assembleia, greco-romano. Democracia, greco-romano. É o espírito da Grécia dentro da igreja. Pastor, você é contra médico e remédio? Claro que não, eu tomo remédio. Mas quando aperta, e antes de tomar o remédio, eu peço a Deus. E na maioria das vezes não precisa remédio. E muitas vezes o remédio não funciona, Deus entra em ação. Agora, nós, pelo espírito da Grécia, nós somos levados a fazer o quê? Sempre justificar. E quando não tem mais jeito, aí diz bem assim: mas falou que vai ter que aprender a conviver com essa doença. Mas se Jesus falou que levou sobre si todas as nossas enfermidades, e está falando de enfermidade física e não espiritual, o texto é claro a respeito disso, ou eu creio na palavra como ela é, porque eu tenho que me moldar conforme a palavra, e não a palavra moldar com o que eu consigo crer. Isto é evangelho pleno, e a igreja tem que viver isso, é praticar aquilo que tinha na igreja primitiva. Um exemplo de coisas que acontecia lá, o que aconteceu com Paulo. Deus chega para, como é que é o nome? Não, esqueci agora, que foi visitar Paulo lá, Ananias. Falei assim: Ananias, você vai em tal lugar assim, 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 tá, Paulo está lá. Que Paulo? Aquele Paulo. Ih, aquele Paulo que mata os outros? Ele não sabia, o Espírito Santo revelou, mandou ele lá. Aí ele vai lá, fala, faz a obra, cuida dele, depois vem Barnabé, abraça ele, vão lá para Antioquia, onde tinha uma igreja estabelecida, e uns profetas e uns mestres levanta lá, movidos pelo Espírito Santo: separa esse povo aí, pode sair pelo mundo a pregar, vocês vão sair. Olha só, é parecido com hoje? Não. Eu quero ser missionário, eu quero ser pastor. Vamos votar na assembleia, para mandar para o seminário, vou passar 4 anos lá, nesses 4 anos vai todo mundo morrendo para o inferno, e você de braços cruzados, sentado, ouvindo um monte de filosofia, um monte de coisa, que mais desvirtua a cabeça do sujeito do que ajeita a cabeça dele, lá no seminário. Isso é igreja igual a igreja romana. A gente acha que é melhor, mas não é melhor em nada, não. Então a gente tem que trabalhar para a restauração da igreja.
A restauração da igreja é seguir o evangelho de Jesus no capítulo 3 do evangelho de João. Aquele que é nascido de novo, ele é movido pelo vento, que é o Espírito Santo, e para onde esse vento do Espírito soprar, ele vai. Soprou norte, norte, soprou sul, sul, soprou leste, leste, oeste, oeste. Onde soprou, ele vai. Então essa é a diferença da igreja reformada para a igreja restaurada. Está debaixo do comando sobrenatural e poderoso de Deus. Tem que ser desse jeito, porque tem coisa que não está na nossa medida de fazer. Olha só, vocês não têm noção. Hoje, lá na Igreja Viva, a gente está passando aperto um atrás do outro. Graças a Deus está passando esses apertos. A gente compra cadeira, está sempre faltando local para colocar cadeira. Para comprar tudo de uma vez não tem dinheiro. Tem que contar com o milagre de Deus. E você compra um som, o negócio queima, aí falta dinheiro para comprar o outro. Nós não somos a igreja da visão. Vou abrir outro parênteses aqui. Eu estou tocando umas feridas aqui que vocês não têm noção, mas são muito fortes, tá? Que é o tal de arrancar o dinheiro dos outros, botando o sujeito de cabeça para baixo, sacudindo para cair até o último centavo. Dizimar, ofertar, honrar, primiciar, tudo isso é bíblico, mas tudo tem que ser voluntário e não pode ser na forçação de barra. Tem que ser porque a pessoa ama entregar a sua semente. E tudo na visão para como é que eu esqueci a palavra? Para confirmar, consolidar, para legitimar essa palavra que foi falada, você oferta aqui. Meu irmão, isso não tem na Bíblia isso. Eu tenho meu coração aberto para semear tranquilamente. Tranquilamente, já semeei coisas muito caras, valores muito altos, e também já recebi coisas muito caras e valores muito altos na minha vida. E graças a Deus, porque é semente. E vou te falar, o mais gostoso não é quando você recebe, o mais gostoso é quando você dá, porque dar é melhor do que receber. É muito mais gostoso. Agora, essa linguagem de ter que sugar a pessoa, arrancar até o último centavo dela, até o último tostão dela, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é a mesma coisa que Lutero, na sua reforminha, meia boca que ele fez na igreja, ele brigou. Como é que era o nome das 95 teses? Uma das coisas que ele falou: indulgência. Ao cair o som da moeda no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Isso não é de Deus. Nós não fazemos isso lá na Igreja Viva. Quarta da fé é um dia para orar por milagre e por cura. A gente sabe que todo lugar que trabalha com campanha, pelo menos a todos que eu já fui, já vi e conheço, é um grande golpe, né? Tipo o apóstolo aí da Fazendona e Companhia Limitada. Aí o que acontece? Que eu estou muito precisando disso, aquilo, outro e tal. Aí você foi curado. Aí eu já vi técnica, né? Isso é técnica, tá? E eu já vi o pessoal brincando um com o outro, falando como é que faz. Terrível. Eu quero que você pegue a sua maior nota que você tem no seu bolso. Você quer prosperar? Quer. A pessoa, lógico, quero, né? Você pega a maior nota que você tem no seu bolso. Traz aqui na frente para você consagrar agora, que Deus vai dar prosperidade na sua vida. Aí o sujeito vem com a maior nota, 50, 100 reais, 10, 5 centavos, o que tiver, né? Aí vem. Você consagrou, não consagrou? Consagrar o quê? Não é separar para Deus, então é seu? Não é, então você deixa aqui no altar. Veio aqui, né? Veio aqui, forçação de barra, daí para pior, irmãos. Isso é igreja reformada, cheia de engano, mentira, profetada dentro da igreja. Meu Deus do céu, eis que eu te digo, porque o Senhor está me mostrando, o Senhor está falando. Meu irmão, o dom de profecia não é para qualquer meia boca, não. O dom de profecia crente meia boca, Deus não vai dar, porque Ele não vai suportar. Não vai suportar. E outro, o dom de profecia tem que trazer temor e humildade. Trouxe arrogância de dizer que está falando, eis que eu sou profeta que falo contigo. Eu já sei de cara que é conversa fiada, já rejeito na hora sem medo nenhum. Outra coisa, profeta que profetiza e fala bem assim. Não é muito o caso de vocês estão começando o caminho do mover agora, vocês não veem muito isso, mas tem muito isso.
Ele profetiza e fala bem assim: e tem gente aqui que está duvidando, e se estiver duvidando, Deus vai pesar a mão. Meu irmão, quando eu dou uma profecia, eu digo bem assim: Deus mandou falar isso, e eu faço prova com a minha vida se isso não acontecer. Profeta de verdade, ele coloca ele na reta do tiro. Olha, eu acredito que se você botar a mão aqui não dá choque. Bota para ver. Não é assim que funciona, ó, não dá choque. Eu acredito, bota a mão. O outro pode até tomar choque, mas o profeta não. Então não tem isso. Examinar toda a profecia. E não é examinar o texto bíblico, não. Está falando de texto bíblico. É examinar toda a profecia. O que faz uma profecia ser verdadeira? O cumprimento dela. Simples, né? Se não se cumpre, se não é plausível. Porque eu já vi profecia até de mulher que tem que largar o marido para pegar o marido da outra. Até isso eu já vi profecia. Isso não existe, não é de Deus, nunca vai ser. Você pode rejeitar de cara esse tipo de coisa. Então aqui eu só dei alguns exemplos. A igreja tem que trabalhar, e é um processo, diga-se de passagem, doloroso, para deixar de ser uma igreja reformada para ser uma igreja restaurada. Deixa eu abrir um parênteses para finalizar essa parte. Depois nós vamos dar um intervalinho aqui para você fazer as reposições aí, tá? Que eu também estou precisando de um intervalinho também. Aí o que acontece? Eu não estou aqui desprezando o valor da reforma não, tá, irmãos? Graças a Deus, porque a reforma trouxe a Bíblia até nós. Fizeram que cada um anda na luz que tem. Eles fizeram o que eles puderam fazer dentro do que eles conseguiram, e muitos pagaram com a vida. Mas, irmãos, isso já faz tantos séculos que não é possível que a igreja de lá para cá não consegue ser melhor do que aquilo que eles fizeram. Tem que evoluir. A igreja de hoje, ela tem que perder para a igreja daqui 3 anos, para que da igreja 10 anos. A igreja tem que evoluir. Não é possível que com Cristo não dê para evoluir, não dê para ir adiante, não dê para ir mais, não dê para avançar. Não pode ser desse jeito, tá? Então, olha só, a gente vai dar um intervalo agora, depois a gente vai entrar no modelo da reunião celular, para você aprender como faz. Mas se todos esses princípios que eu coloquei aqui não forem colocados em prática, o mover celular não vai à frente. Tem que ter os outros. Por isso que eu não podia só ensinar como funciona a minha reunião de célula, se vocês não trabalhar, que é um trabalho que demora mais tempo, para dar o suporte para que as células sobrevivam. Tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre a célula em si. Deixa eu contar uma coisinha interessante aí sobre a célula. Todo mundo sempre... eu perguntava, como é que é a célula? Ah, porque tem um encontro, tem não sei o que lá, tem não sei o que. Como é que é a célula? Não, você vai lá e reúne. Eu achava assim, um troço tão vazio. A célula, já está dizendo, é a menor parte representada do corpo de Cristo, que é ali que acontecem as coisas. Então a gente tem que fazer para que a reunião de célula seja muito boa, muito eficiente, que é dali que vai fazer todas as outras coisas darem certo. E a pessoa sempre me falava de uma forma muito vazia. Em todos os modelos de célula, eu vou dizer como funciona, para depois falar como funciona da Igreja Viva. Você tem uma reunião, a reunião é abertura, quebra-gelo. Quebra-gelo é alguma brincadeira para inteirar as pessoas. Aí uma palavra de 30 minutos. Depois dessa palavra de 30 minutos, uns 2 cânticos, alguns minutos de louvor, oração, encerramento e lanche. Dava aí em torno de 1h10, 1h15 a reunião da célula, com tudo. Esse estudo e essa palavra era a mensagem que o pastor pregava no domingo à noite, transcrita em texto numa folha, e que as pessoas iam ler e comentar este assunto da folha. E quando tinha algum evento separado que não fosse uma mensagem voltada para a célula,
Aí o pastor preparava um estudo escrito e todo mundo falava em cima da folha. Olha só, este modelo de reunião é uma furada, cheio de brechas para não dar certo. Por quê? Vamos lá em alguns deles. O começo de tudo, moderno que a gente conhece, Paul Young-Soo, na Coreia do Sul. Ele começou com grupos familiares, a igreja cresceu muito. Recomendo que vocês leiam os livros dele, Quarta Dimensão, Grupos Familiares, Vida de Oração. Esses livros de Paul Young-Soo que são excelentes para a vida devocional, muito importante. Mudaram minha vida de oração e o que eu sou hoje é graças a esses livros do Paul Young-Soo. Então ele tinha uma dificuldade, que a igreja cresceu muito, quem que ele ia preparar para poder dar mensagem? Porque a gente sabe, ele já sacou naquela época, que dar no papelzinho não ia funcionar. Aí o que ele fez? Com toda a limitação daquela época, nos anos 80, ele gravou em vídeo, e o pessoal tinha que ter videocassete e televisão, e o momento da palavra era a palavra que ele tinha gravado num estúdiozinho improvisado, e ele mandava milhares de fitas para as pessoas ouvirem a mensagem dele na fita, nas células. Foi um jeito que ele, com a criatividade do momento e a experiência do momento, mas nem assim não funciona. Tem muitas limitações. Tem um modelo de célula, eu não trouxe porque uma vez eu dei uma palestra e está em espanhol, as pessoas estão falando em espanhol, fazendo uma dinâmica imitando uma célula, fazendo um teatro como se fosse uma célula, e estando em espanhol eu percebi que muita gente não pegou, e eu não achei nenhum vídeo em português para exemplificar o jeito que não é correto de célula. Então eu vou falar o que acontecia no vídeo. Chegava na reunião, oi, boa noite, chegando um por um, gente, hoje nós vamos abrir o texto tal de Isaías, falar não sei o que lá. Aí a pessoa já começa, quem foi Isaías? Aí o cara começa a falar, Isaías e tal. E quem são os profetas? Aí começa a falar, e o que é o profeta? O que faz o profeta? Aí começa a falar do que é o profeta. E o profeta hoje tem? Aí começa a falar, o texto mesmo para mudar a vida de alguém, para ensinar alguma direção prática, não dá nem para ter. Aí alguém, por cargas d'água, entra no assunto de porque eu estou namorando com fulano e eu quero saber se ele não se arrependeu, como diz o profeta, ele vai para o inferno, como é que eu faço com ele? Aí o outro fala bem assim, mas o fulano não é crente, você está namorando? Aí o outro pergunta, é mesmo? É correto namorar um não crente? Aí o líder de célula fala bem assim, e o que vocês acham? Meu irmão, nesse o que vocês acham, sai tanta abobrinha, pipoca tanta besteira, que você não tem noção. Do tipo bem assim, olha, isso é coisa que eu já vi, tá? Você não deve ficar contrariando o que eu estou falando, porque Jesus disse para os discípulos, não temais. Não temais. Pegou o verbo temer com o verbo temar e fez uma salada. Tem essas coisas desse tipo, meu irmão, você não tem noção. Não dá. Ensinar a Bíblia é para quem tem dom de mestre, que tem que ter dom de conhecimento e de mestre. E não dá para acreditar que a igreja toda vai pipocar esse dom do dia para a noite. O encontro da célula é para confraternizar e ganhar a alma e ver o poder de Deus sendo manifesto. É para isso que é o encontro de célula. Então, a reunião que durava aí 1h15, 1h10, a reunião da Igreja Viva, ela dura 50 minutos. E o que estender mais já não é mais reunião, é alguém que fica batendo papo, o lanche que se estende um pouco mais, porque o lanche pode ter ou pode não ter, não é regra. Não é regra. O modelo básico da célula, aí você pode anotar, que agora eu estou te passando o segredo principal, de que tudo que está acontecendo está baseado nessa revelação que a gente chegou aí, que Deus deu para a gente. 3 pilares básicos.
para que a célula funcione? Uma apresentação dinâmica e de interação. É o primeiro pilar. Apresentação que seja dinâmica e de interação. Segundo pilar. Quando você terminar o primeiro. Segundo pilar. Nós ensinamos a Bíblia através de dinâmicas. Nós ensinamos a Bíblia através de dinâmicas. É algo assim, simples, criativo, às vezes mais elaborado, às vezes mais simples, mas como Jesus fazia. Como que Jesus ensinava a Bíblia? Primeiro que ele não tinha nem o rolo ali para ler junto com ele. Verdade ou mentira? Não é verdade? Não precisa nem abrir a Bíblia na célula. Você vai falar da Bíblia. Como? Você chega assim, por exemplo, e fala assim, ó, eu tenho aqui a maçã. E diga-se de passagem, a maçã não é a árvore o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva comeram. Você já está ensinando Bíblia, percebeu? Eu só no parênteses que eu abri aqui para apresentar a maçã, eu já estou ensinando Bíblia. Olha só, esta maçã aqui, ela é muito gostosa para mim comer, para mim poder experimentar. E dentro dela, existem algumas coisas pretinhas que a gente chama de semente. Agora, se das sementes dessa maçã, eu como elas não servem para mais nada. Agora, eu posso comer o fruto, mas eu tenho que deixar minha semente na terra. E se você quer colher coisas boas, nós vamos orar daqui a pouco para que a nossa vida seja uma vida de semear coisas boas e positivas. Que semente você teria para apresentar diante de Deus? O amor, o cuidado, uma ajuda para alguém que esteja necessitado. Geralmente a gente faz essas dinâmicas assim simples e uma vez ou outra uma mais elaborada, que a gente espalha bola pela casa e a pessoa tem que pocar a bola, tem que procurar alguma coisa que está escondida, aquelas dinâmicas que mexe mais com a pessoa, tira ela do lugar dela, e sempre com uma lição bíblica no final. Como é que Jesus ensinava a Bíblia? Grão de mostarda, criança dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um pescador, está falando com o pescador, que lança a rede e deita fora os peixes ruins e fica com os peixes bons. Jesus fazia isso, era assim que ele ensinava a Bíblia. Então você ensina a Bíblia, tirando a discussão teológica, que é o que dá nhaca, e a pessoa aprende e cresce. E é muito difícil, ainda pode acontecer? Pode, porque olha só, acontece de um outro discípulo que é mais religioso, aí quer ler um texto bíblico, falar, não é problema, eu também faço isso às vezes, mas sempre vai ter o perigo de surgir comentários que vão desviar o assunto. Então o básico é apresentação com dinâmica, que eu vou mostrar para vocês, ensinar a Bíblia exclusivamente através de dinâmicas visual, e diga-se de passagem, isso é extremamente eficiente no aspecto didático, porque o que a gente vê, o que a gente visualiza, a retenção é 70%, muito mais do que qualquer outro mecanismo de comunicação. Por que o pessoal é vidrado em internet, em televisão, em cinema? Porque o visual fala mais forte, e Jesus construiu o visual na mente das pessoas para poder gravar o que ele falava. Por isso ele falava com muita autoridade, muita gente entendia e aprendia o que ele falava, porque ele tinha toda essa sabedoria, e a gente usa isso dentro da célula. E a parte mais importante, que é o que eu tenho dito desde o começo, evangelho pleno, manifestação do poder de Deus. Não é, quem tem problema aqui nós vamos orar? Todo mundo tem, todo mundo ora. É orar crendo que as coisas vão acontecer. Coisa comum nas nossas células. Ah, eu estou desempregado, nós vamos orar. Daqui 15 dias nós vamos ver resposta para o teu emprego sair, meu irmão. Fulano está enfermo, nós vamos orar em nome de Jesus, essa enfermidade vai cair por terra e você vai voltar daqui 3 semanas curado em nome de Jesus. Gente na cadeia, meu Deus, quanta gente já saiu ao poder do alvará da oração.
Quantas pessoas? E a pessoa, depois que vê o poder de Deus sendo manifesto, meu irmão, acabou. E ela vai, firma, e ela traz outro, e traz outro, e traz outro, e traz outro, e a célula cresce. Mas, pastor, a reunião é só isso, só isso. Depois de meses à frente, aí a gente começa a discipular devagar. Olha, irmãos, agora que você foi para o encontro, eu quero te mostrar isso daqui, isso. Não faz isso, faz desse jeito. Aí você começa a dar umas orientações mais consistentes de pequenas coisas. Porque olha só, a pessoa está lá com uma pilha de CD pirata. Aquilo dali não mata ninguém, é pecado, mas não mata ninguém. Então não mexe com aquilo, fortalece a pessoa primeiro. Aí depois ela vai estar aberta, porque você falar, ela vai ouvir. Meu irmão, isso é pecado, é contravenção penal. Aí você já dá para ler a Bíblia, falar Romanos 13, sujeitáveis a toda autoridade e tal e tal. Você já tem o grupo sob o controle ali, sob uma voz de comando. Amém. O que a gente faz então, irmão? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ato profético? Nós vamos queimar isso daí e jogar fora em nome de Jesus. Então tá. Aí queima. Só estou dando um exemplo, né? Mas são várias situações que podem surgir no dia a dia da célula. Esta é a reunião básica. Como começar uma célula? Você está aqui e fala, eu quero ter minha célula. Como se começa uma célula? A fórmula tem que ser sempre essa: líder mais anfitrião. Quando fazer a célula? Agora anota aí. A célula, ela não tem limite. A célula não tem limite. 2 pontos. Aí você agora anota aí e depois ainda vai cravar uma reticência. A célula não tem limite. 2 pontos. Geográfico, temporal, cultural, religioso. A gente faz célula em qualquer lugar, de qualquer maneira é possível fazer célula e qualquer um pode realizar célula. Eu estou trabalhando com um irmão que é pai do... Como é que é o menino que você chama de profeta? Marcão. Marcão trabalha com pescadores, né? Tem barco e tal. Eu disse, Marcão, por que a gente não pega e não faz uma rede de pescadores? Que ao invés do pessoal fazer procissão para Maria da Penha, para São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores, fazer uma procissão para Jesus, de barcos. O pessoal está lá no alto mar, sabe quem é? Fazer célula pelo rádio. E é a mesma coisa, nós vamos... Quem é fulano? Fala de você rapidinho, ele vai falar... O outro faz a dinâmica, não dá para ser visível, mas alguém vai construir uma dinâmica visível. Olha, eu peguei um peixe hoje, assim, você vai adaptar para a realidade do pescador. E agora, cada um vai falar a sua necessidade, fulano de tal está responsável por anotar. Isso. Nós vamos orar agora em nome de Jesus, para que essas dificuldades não aconteçam. E eles vão estar lá em alto mar, em célula, trabalhando e em célula, nas horas de folga, agradecendo junto. Na hora, combinar para comer na mesma hora, ou próximo, e agradecer junto pelo alimento. Está vendo como é que célula não tem limite? Célula não tem limite. Vamos dar um exemplo, você tem um irmão aí que trabalha na plataforma, fica de 15, 20 dias, está lá, na Petrobras. Ele está lá, mas ele é da minha célula, coitado, não. Aí você pega, vai lá, bota uma câmera no Skype, faz no horário que ele pode participar, e ele lá participa com você aqui. Eu abri uma célula lá na Unirio, no Rio de Janeiro, na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Como é que a gente está fazendo? É a noiva de um rapaz que é discípulo meu, está aqui na igreja. Aí ela está estudando e morando lá, mora lá perto da faculdade. Eles já tinham um grupo de oração, transformamos esse grupo de oração em uma célula, e eu vou lá uma vez por mês dirigir uma reunião. Eu saio daqui, vou para o Rio de Janeiro uma vez por mês dirigir a reunião, e o restante ela dirige lá. E no mês que eu não posso, internet. Escola de líderes, como é que eles participam? Eu posto a minha aula, que é a principal, que é a matéria de célula, todo vídeo na internet, eles vão assistir, estão participando. Meu irmão, agora que a gente tem internet, no mundo não tem fronteira mais não, meu irmão. O mundo não tem fronteira. Presta atenção, eu já só estou esperando preparar discípulo. Eu, ano que vem, correndo, vou abrir
já estou pensando aqui nas casas, 3 células em Portugal, 1 célula no Chile, 1 célula no México, 1 célula, 2 células nos Estados Unidos, 1 em Miami, outra em outro lugar que eu não lembro o nome, e 1 no Canadá. Mundo afora. Se fosse junta de missões, o que eu estou pedindo de dinheiro, de oferta de igreja de alguém? Fazendo sozinho, entre aspas. Está indo. E indo já chega com resultado, tá? Já chega com resultado. Porque não é missionário, não é pastor que está chegando, é uma pessoa que faz uma reunião na casa dela. O povo vem. E depois que vê o poder de Deus, aí não sai mais. Deus começa a agir. Então é um modelo que avança mesmo. A célula começa anfitrião e líder. Começa mista, quando você está indo para uma região que é menos conhecido. Dentro da realidade da igreja, tem células que já dá para começar, que é o ideal, homem, mulher, mulher. Que é célula separado por gênero. Que é o ideal. Mas você vai começar, é difícil, né? Porque como é que o homem vai numa reunião e deixa a mulher sozinha em casa? Os filhos. Aí tem que, né, trazer todo mundo no início. Então, no início tem que ter trabalhar misto. Tem célula hoje, não é por isso que não tem limite. A célula é não ter limite. O que define a célula é não ter limite. Porque tem um lugar que nunca vai ser bom separar homem e mulher. Que é bom que tem, porque pega um caráter mais para tratar. Que célula pega assim, caráteres diferentes, né, uma da outra. Tem célula que é bom, porque aí os casais estão juntos, Deus está tratando os casais. Pega essa característica. Eu tenho célula lá que é a geração de Samuel, de menino novo assim igual ele. Que, por exemplo, a dinâmica que a gente faz não é uma dinâmica muito pesada no princípio moral, no princípio de trazer o ensinamento. Aí a gente bagunça mais, porque é menino novo. Para poder manter o menino na célula ali recebendo oração, o que a gente faz? A gente brinca. Olha a dinâmica que eu já fiz lá. Você vai falar o nome da sua rua. E se a gente achar engraçado o nome da sua rua, nós vamos rir de se rasgar. Aí o nome nem era engraçado, mas para zoar o outro, a gente ria. Tem que ser divertido para o menino. Célula de gadita, que são as meninas, que é uma geração que a pastora começou e toma conta. Essa célula daí, irmão, monte de menina adolescente junta, só dá zoeira. Parece periquito na fruteira. Cada célula assume uma característica própria. E por quê? Porque as pessoas vêm porque elas acham coisa em comum, é trabalho de rede, um com o outro. Igual eu comecei uma célula um mês atrás, em Feu Rosa. Essa célula vinha 2 adolescentes, estava Deus abençoando e tudo mais, mas elas não conseguiriam trazer amigas para a célula, numa célula que o pai está, que a mãe está, que a tia está. Aí pegamos uma pessoa lá da igreja e veio dirigir uma célula de meninas, de gadita. Já encheu a outra célula. Você está vendo como é que a gente não pode ser aprisionado? A gente tem que ser livre? Na célula, a única coisa inegociável são princípios bíblicos. Quebrou princípio bíblico, bagunçou tudo. Agora, tempo, local, agilidade, como faz, como deixa de fazer, seguindo essas 3 regras básicas, uma vez ou outra vai entrar um elemento diferente, igual o lanche, que pode ter ou não ter. Uma célula minha, igual eu falei, às vezes o lanche é uma janta, às vezes não tem lanche, não é o problema. Então tem as diferenças. Às vezes a gente está lendo Bíblia, no outro nem lê a Bíblia. Estudo bíblico é proibido. Estudo bíblico é proibido. Por quê, pastor? Você é contra a Bíblia? Está doido? A gente está ensinando a Bíblia, mas com uma característica diferente. Porque você começa uma sequência de um estudo de 8 estudos. Quem chegou no 2º estudo já perdeu tudo. Verdade ou mentira? Já perdeu o fio da meada. E ele vai ficar ali interessado em fazer perguntas fora da sequência lógica das coisas.
Agora a célula, todo dia é um renovo, todo dia é um milagre, todo dia é um bate-papo diferente, todo dia é um amigo chegando, é uma interação nova acontecendo. Aí você vai. Como ganha a alma na célula? O segredo é simples. Tem plano de salvação na célula? Tem também. Você vai na reunião, quando você sentir que o povo está ali, já um povo mais juntinho de você, você pega o método mais simples que tiver de apresentar plano de salvação. Eu gosto de pegar aquele que eu uso no computador com slide. Isso para mim que tem a facilidade de ter o computador para apresentar o plano de salvação. Quem não tem, João 3,16, o Evangelho em cores, aquele que faz para criança. Plano de salvação simples. E você vai falar, você precisa entregar a tua vida a Jesus. É o princípio de tudo. E você tem que fazer isso para que todos ouçam, vejam e saibam, baseado em Romanos 10. Você crê com o coração para a justiça, mas com os lábios confessa para a salvação. Ah, é assim? É. Mas todo mundo tem que saber? Sim. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai de todos os anjos. Ah, tá. E o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é saber que a partir de hoje, Ele é o seu rei, dono e senhor de tudo que você tem, que você é. E eu tenho que mudar alguma coisa? Sempre você vai ter que mudar alguma coisa. Hoje sempre vai ter. Mas quem vai fazer essa mudança a partir de agora é Jesus na sua vida. E fora alguns detalhes, né? Já fui batizado quando é católico. Mas minha mãe é espírita, eu sou espírita. Aí são questões que você tem que chamar o pastor para vir ajudar, para desmontar a argumentação religiosa que tem na cabeça da pessoa. E os discípulos não fazem isso sozinhos. Eles me chamam para fazer. Quando é alguma coisa que é mais complicada, que precisa de um conhecimento bíblico mais consistente. Aí me chama, eu vou lá e desmonto isso daí, argumento com a pessoa. Aí nesse caminho você vê, o Rony trouxe judeu, cigano, espírita aos montes, católico, o outro tanto, testemunho de Jeová. Pastor, mas olha só, eu estou na igreja e tudo, mas como é que eu vou adorar Jesus? O negócio de Jesus, Deus, é complicado. Não é não, filho. Deixa eu mostrar para você aqui. Aí vou lá, aqui em João fala, a palavra, a água, o Espírito e tal, é tudo, os três testificam com o outro testemunho. Está na Bíblia. A palavra trindade não existe, mas o conceito está na Bíblia. Olha aqui em Colossenses, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas eu tenho que adorar? Tem. Olha aqui Tomé, no segundo encontro com ele. Ele se prostra diante de Jesus e diz o quê? Senhor meu e Deus meu. Aí esse moço virou para mim, é o nosso ilustrador, Cláudio, que faz as coisas. Era testemunho de Jeová. E ele pega e fala bem assim, pastor, você mudou minha vida hoje. Porque eu estava indo na igreja porque eu estava gostando, mas eu ficava assim, como é que eu vou adorar Jesus? Se só se adora a Deus. Mas agora que eu descobri que Jesus é Deus, eu estou feliz para poder ficar tranquilo na presença dele e adorar ele. Mas aí precisa do pastor, gente, ou alguém de muito conhecimento bíblico para não deixar dúvida. Porque eu já cansei de ver gente que tem argumento fraco, aí chega lá, não, realmente, nesse ponto até que você está certo. Aí dá até razão para a pessoa. Ou então o argumento do outro é tão mais forte, que o outro que foi lá para tirar a dúvida, ele volta com dúvida. Então você trabalha com o simples, que são a maioria das pessoas. É simples, é direto. Um ou outro que precisa desmontar esses argumentos e formatar de novo o entendimento dela para um caminho correto, certo, dentro da Bíblia. Aí você apresenta o plano de salvação. Na estratégia nossa de batismo de multidão, o que a gente faz? Nós temos a pulseira. Quem lembra da pulseirinha vermelha do batismo? Lembra? A gente pega a pulseira e fala assim, tal dia nós vamos batizar uma multidão de pessoas. Aí eu distribuo, unjo, oro, faço ato profético, que é outra coisa que depois a gente vai falar para finalizar. Aí dou a pulseirinha para os discípulos, oro, oriento, eles chegam bem assim, fulano, eu estou com essa pulseira aqui, você está vindo na célula. Para quem aceitou e quem não aceitou. Eu vou orar, que se você não aceitou, você vai aceitar em nome de Jesus. Jesus no seu coração.
Que a pessoa está ali, irmão, não precisa fazer muito rodeio. Se ela foi na célula e continua indo, é porque ela tem algum interesse no que Deus está falando com ela. Deus já está fazendo a obra. Aí você entrega para o ser e fala assim: eu vou te batizar em nome de Jesus. Que é outra coisa, que é o outro pulo do gato que tem lá na igreja, que eu não batizo ninguém. Eu estou seguindo o que Paulo falou em Coríntios: eu não batizo ninguém. Eu não fui enviado para batizar. Eu também não. Eu não desço nas águas para batizar. Quem batiza são os discípulos. No batismo que teve agora em novembro, teve gente que batizou, levantou dentro da piscina e chamou as pessoas para elas batizarem. Porque batiza quem ganha. Tem gente que já foi ganho para Jesus e já ganhou outros, né? E já veio para poder batizar. Então você entrega a pulseira e a pessoa vai viver aquela expectativa. Todo mundo que você bota a pulseira batiza? Lógico que não. Tem gente que você não coloca a pulseira, olha que interessante, mas fala assim: poxa, pastor, eu me decidi por agora para batizar. Posso batizar? Olha só, irmãos, teve gente que falou bem assim: pastor, é uma semana que eu estou sem fumar. Agora eu vou mexer com alguns paradigmas, né? Pastor, é uma semana que eu estou sem fumar. Eu posso batizar? Eu estou lutando, eu sei que eu vou vencer. Pode, meu irmão. Lógico. Se a pessoa chegar para mim no dia e falar bem assim: pastor, eu hoje decidi largar o cigarro e quero me batizar. Pode batizar? Pode. Porque é o que é bíblico. Porque deixa eu falar, o cara está certinho, entre aspas, né? E vai batizar, ai que bom. Isso impede dele sair da igreja e cair? Pela experiência do que vocês já viram de evangelho? Não impede. Ele vacila do mesmo jeito. E o meu batismo é com critério. A pessoa tem que ter uma vida moral em dia, tem que estar sem vício, tem que estar casado no papel, tem tudo isso. Não é de qualquer jeito, não. Mas se o camarada está se esforçando... Teve um sujeito que eu batizei, em outros batismos aí, eu já pensava assim, que ficou um tempo sem fumar, depois voltou a fumar e aí ele deu testemunho e foi curado de doença lá na circulação, provocado por causa do cigarro, correu o risco de perder as pernas. Não podia nem andar mais, estava encostado. E caminhou nessa marcha, foi e voltou a pé. Estava lá dançando, pulando, na obra sobrenatural tremendo de Deus. Ele deu testemunho quarta-feira, domingo agora ele vai dar de novo. E no testemunho ele falou assim: gente, eu quero honrar e agradecer o pastor Ivan, porque se fosse outro pastor, sabendo que eu estava fumando, ele confiou em mim, eu não dei conta do recado, ele tinha me expulsado, mas ele me colocou do lado dele e continuou acreditando em mim que eu ia ser curado, que eu ia ser liberto. E hoje já tem 60 dias que eu não boto um cigarro na boca, não sinto vontade mais. Deus curou as minhas pernas, Deus curou a minha vida, e eu estou de novo renovado na presença do Senhor e livre do vício, em nome de Jesus. Se você não acreditar no seu discípulo, quem vai acreditar? E discipular é cuidar de gente torta, e que você vai estar cuidando enquanto ela é torta, e não depois que ela está boa. O que Jesus ensinou? O médico, ele veio não para os que estão sãos, mas para os que estão enfermos. E você é médico na alma para as pessoas. Você vai ser usado por Deus por isso. Então aí a gente vai lá, estabelece, e batizando em multidão, o testemunho é muito maior, muito mais forte. Pastor, você faz o alvo de 1000 pessoas. Vão batizar 1000 pessoas? Como é que eu vou saber? Sou adivinho? Corre o risco de não ter ninguém no dia? Lógico. Você acha que eu não tenho inteligência para saber disso? Corre o risco de ter 2000 pessoas. Eu tenho 300 pessoas. Se cada uma ganhar 5, quanto daria? 300 vezes 5. Oi? 1.500 pessoas. Só 5. Mas eu mandei que o pessoal fizesse alvo 30 e 50 almas. 10, 30 e 50. E já tem gente que já está passando o seu alvo. E tem gente que não arreda o pé, não faz nada. É normal, meu irmão.
É assim mesmo, uns faz mais, outros faz menos. O reino de Deus é desse jeito, a gente ama todo mundo. Nós não vamos humilhar ninguém porque não levou ninguém para batizar. Eu vou falar, meu irmão, você não conseguiu nesse, mas no próximo você vai estar lá com as suas almas para apresentar diante de Deus. Você está agarrado na minha unção, eu multiplico, eu ganho alma, eu sou teu pastor, sou sacerdote para a sua vida espiritual aqui dentro da igreja. Há unção na minha vida, então essa unção tem que ir na sua vida. Porque se você não está multiplicando, o problema é meu. E eu comprei essa briga, você vai multiplicar, em nome de Jesus. Nós vamos trabalhar juntos. Na célula, só se ganha alma em equipe. Vão 30 pessoas, tem 5 pessoas que já estavam. Ah, mas foi 2 irmãos que cada um levou 15. E os outros 3? Os outros 3, meu irmão, ajudaram orando, ajudaram levando lanche. Eles também não ganharam alma? Ganharam. Aí no dia de batizar, sabe o que faz? Ratia. Os que estão indo na célula e cada um vai descer pelo menos com umzinho na água. Está errado? É desse jeito, todo mundo trabalha. Não se ganha alma sozinho na igreja viva. A célula já fala, nós ganhamos alma em equipe, é junto, todo mundo trabalhando por todo mundo e na mesma batida, na mesma pegada. Quem está forte puxa quem está fraco agarra na perna de quem está forte para arrastar ele mais meio metro para frente. É uma equipe, é um exército, e é nessa pegada que tem que ir. Aí as células vão evoluindo, porque existe toda uma orientação, uma motivação para que a célula se dê bem. Tem uma outra estratégia que é chamada fruto fiel, que as gerações, que é diferente de célula, que é do Cícero sai 4 células, e ali fala de 100, 150 pessoas. Aí aquele pessoal volta e meia tem reunião, aquele grupo daquelas células. E a gente vai na igreja, ou vai num estádio, vai num ginásio e faz uma bagunça mesmo. Aí vai para lá e fala assim, agora geração das gaditas. Aí estoura aqueles negócios que sai confete, balão, apito, ninguém nem aguenta tanta bagunça. O último fruto fiel que teve na igreja, eu saí com dor de cabeça. E para mim ter dor de cabeça com barulho, porque o negócio estava lascando o bambu, você imagina. Se você acha um encontro bagunçado, você tem que ver um fruto fiel, como é que é. Por quê? Porque naquele fruto fiel é quem ainda nem pensou em batizar, mas já está indo na célula, você traz. E ele começa assim, rapaz, essa igreja aqui, isso aqui é bom demais aqui, tem festa, é bacana, é gostoso, tem movimento, tem situações. Por um gancho, por outro, você vai cercando o pezinho da pessoa. Quando vai ver, ela já está batizada, um crente fiel, frutificando, ganhando alma. Alguns se perdem, a maioria fica. Tudo pela estratégia do mover celular, vindo alinhada com todos esses princípios de ajuste que eu falei até agora. Mas pastor, reunião de célula, é só isso mesmo? Simples desse jeito? Desse jeito. E eu vou fazer uma reunião de célula agora aqui com 4 pessoas. Tem 4 pessoas adultas aqui. Faz aqui uma roda aqui. Ele vai dar um tempo ali na gravação enquanto a gente se arruma.